graça e a paz, meus irmãos e irmãs do Messias, tudo bom com vocês? Espero que sim, vamos aí gravar mais um vídeo. Hoje eu venho gravar o vídeo sobre obras do Espírito e obras da carne, tá bom? Sem muitas delongas, vamos lá pro estudo. Se vocês puderem abrir aí nas suas escrituras, Gálatas capítulo 6, vida pelo Espírito. Vamos lá começar. Digo porém, Paulo dizendo, né? Digo porém, ainda não, Paulo dizendo, né? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei os desejos da carne, ou concupiscências, né? Porque a carne cobiça ou milita contra o espírito contra a carne, este se opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, Aruach HaKodesh, não estáis debaixo da lei. Porque a lei andava na carne, né? Porque as obras da carne são conhecidas, quais são adultérios, olha aí, adultérios, prostituição, impureza, lascívia. Aí eu vou dar uma pausa aqui, ó. Tem dois tipos de adultério, tá? O adultério, dois tipos de adultério, não. Lascívia e prostituição. Tem dois tipos de prostituição. Tem a prostituição que as pessoas vendem os corpos, tá? Por dinheiro. E tem a prostituição de fornicação, que é a pessoa que pula de relacionamento em relacionamento. Só que aí a pessoa faz isso, isso é um tipo de prostituição, só que ela não ganha nada para isso, entendeu? Mas as pessoas não encaram como prostituição, mas na verdade é prostituição. Quando a pessoa se entrega como objeto sexual para o outro, né? Pulando de relacionamento em relacionamento, como se desse a sua carne para o outro se aproveitar, isso é prostituição, do mesmo jeito, só não é remunerado, entendeu? Então, cuidado aí com esses pecados, porque ainda mais quem se diz cristão, seguidor do Messias, que fica aí fazendo relações sexuais fora do matrimônio, fora do casamento, porque o ato sexual foi dado pro Criador para a pessoa fazer dentro do matrimônio, dentro do casamento. Não é para sair fazendo com qualquer um, a qualquer hora, quando sentir vontade, não, porque isso é obra da carne. E aqui vai dizer, depois eu vou ler para vocês o que acontece com as obras da carne, tá? Lasciva. Lasciva por exemplo, pessoas que gostam de mostrar o corpo para despertar desejo nos homens ou nas mulheres. Então, pessoas que gostam de vestir roupas curtas para poder despertar desejo. Isso é lascivo, é pecado também, tá? Quem pratica tal ato se arrependa, porque senão não vai ter boa coisa, né? E eu vou explicar que má coisa é essa aqui. Aí, vamos continuar aqui, né? Quem está debaixo de lei, porque as obras da carne são conhecidas, quais são adultérios. Tome cuidado com o adultério, fica adulterando aí contra o seu marido, a sua esposa, viu? Que tem consequência, tá? A palavra diz: aquilo que o homem planta, ele colherá. Tanto bem, se ele plantar o bem, como o mal, tá? E outra, o Criador, é, é, ele olha dentro de cada pessoa. Não adianta a pessoa fazer atos bons para pagar um ato pecaminoso, não vai cobrir. O que cobre é a confissão do pecado e largar do pecado. Não adianta confessar o pecado e continuar no pecado, não, viu? Que aí você não se arrependeu coisa nenhuma. Então, tem os cristãos que faz isso, tá? Confessa e continua na prática. Então, o arrependimento verdadeiro é você andar pelo Espírito, pedir força ao Pai para mortificar seus membros carnais e não continuar, parar de andar em pecado. Entendeu? Seja ele qual for, certo? Mas nós estamos falando aqui do adultério e de prostituição e de lascívia, né? Os desejos sexuais pecaminosos, né? Mas tem outros pecados, né? Mas aqui está falando exatamente mais disso, mas vai falar de outros também, né? Ó, impureza também está ligado ao ato sexual ilícito fora do matrimônio, tá? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, iras, peleja, distinções, heresias. Invejas, homicídio, bebedice, glutonaria, que é comer demais, né? Bebedice também, e coisas semelhantes. Esta acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Elohim. Ó, não herdarão o reino dos céus. Então,
quem comete tais coisas não vai ser salvo. Entendeu? É diferente, eu não estou falando daquelas pessoas que fizeram essas coisas, se arrependeram e não praticam mais. Eu estou falando das que se dizem cristãs e continuam na prática pecaminosa, nessas práticas que relatou aqui. Feitiçaria, simulações, ira, inveja, contenda e os pecados sexuais fora do matrimônio, que são lascívia, provocar desejo nos outros propositadamente, porque é lógico que tem pessoas, é que nem quando a gente fala que a roupa que a pessoa coloca, aí a pessoa fala, não, a roupa não faz o caráter de ninguém. Depende, entendeu? Porque se você, aí é onde que eu ia entrar, que o Criador conhece o coração, ele conhece a intenção do coração. Quando você faz alguma coisa, que tem gente que faz coisas boas, por exemplo, assim, o sócio profeta ajuda muita gente com dinheiro, né, os pobres, mas ele ajuda com má intenção, para poder falar para a pessoa, agora eu te ajudei, Deus te ajudou. Ele fala que foi o Criador que ajudou, né? Aí você vai lá agora na igreja e devolve o dízimo, né? Agora que você, né, que a gente seja, aí a pessoa, ele recupera 3 vezes mais do que ele gastou lá para ajudar as pessoas. Então isso é malandragem, entendeu? Então a intenção, o Criador vê a intenção do coração. Não adianta a pessoa à vista dos homens parecer santo e achar que o Criador não tá vendo as intenções não, viu? É igual os pensamentos pecaminosos sexuais. Entendeu? O Messias falou: se olhar para uma mulher com olhos impuros, já adulterou no seu coração. Não quer dizer que a gente pode não pensar, porque a gente não controla o pensamento. O próprio Messias falou, né? Você não pode impedir os pássaros de voar sobre as suas cabeças, mas pode impedir dele fazer ninho. Então, quando um pensamento pecaminoso vier, a gente tem que repreendê-lo e não colocá-lo em prática. Entendeu? Agora, quando você alimentar os pensamentos pecaminosos sexuais, quer dizer que você está alimentando. Então, se você está alimentando, é que você quer pecar mesmo. Aí é uma escolha que você quer pecar. Aí vem, a carne é fraca. Não, você já alimentou o pensamento. Se você é cristão ou cristã e tem esses pensamentos, porque às vezes vem, qualquer um de nós pode vir, né? Você vê uma cena ou vê alguma coisa em algum lugar, não que você foi buscar ver. Quem é cristão não busca ver essas coisas. Mas às vezes em algum lugar na rua você vê uma cena, então você vê o pensamento e você repreende, entendeu? Ainda mais se for casado e casada. Você tem que ser fiel e leal ao seu marido, ao seu cônjuge. Porque senão você está pecando contra o Criador, tá? Então, o que acontece? Aqui, ó. Tá, os pecados, né? Então a gente tava falando de quem mesmo? Ah, tá. Então você tem que reprimir os pensamentos. Então, é a intenção do coração. Se a pessoa tá com intenção de fazer já o negócio, o Criador tá vendo. Que ele olha dentro de cada um. Então, é por isso que diz: você engana todo mundo, engana até você mesmo, mas o Criador ninguém engana, não. Né? Então vamos aqui, ó. Aí já li esse aqui: não herdarão o reino do céu, qual tal coisas pratica. Se a pessoa te diz cristã e continua fazendo essas coisas, sexo ilícito fora do casamento, do matrimônio, ou fica trocando de relacionamento com quem troca de roupa, se arrependa, porque e principalmente porque o final dos tempos já está aí, a tribulação já está aí, o Messias está para voltar. Senão, ó, tome cuidado aí, é um conselho que eu dou, tá? Pede, ora, como que você faz? É uma luta que a gente vai ter, mas você tem que orar em oração, pedir para o Pai mortificar os membros carnais nossos. Pai, mortifique os meus membros carnais que estão sobre a terra, e isso é todos os dias. Não deixa eu cair em tentação, me fortaleça. Não é você não ser tentado, que o pecado não é você ser tentado, o pecado é cair na tentação, entendeu? Então você tem que orar, pedir para o Pai fortalecimento no Espírito, para você andar no Espírito e não sucumbir aos desejos carnais e mortificar seus membros carnais sobre a terra. E fazer jejum é bom, que ajuda também, de vez em quando, tá? Mas muita pessoa não faz jejum, né? Ajuda nesse processo também para ter mais intimidade com o Pai, para mortificar os membros carnais, entendeu? E na força do estudo da Bíblia, quanto mais você estuda as Escrituras, né? Mais você tem intimidade com o Pai, não é um estudo superficial, é você se entregar de todo o coração. Você não vai estudar por obrigação, você vai estudar por prazer, para ter intimidade com o Pai. E oração também, conversar com Ele e ouvir o que Ele fala. Não adianta você só ficar falando e não ouvir o que o Pai fala, entendeu? É isso aí. Então vamos para outro versículo. Agora eu vou para Efésios, tá? Cadê aqui? Nova vida, exerção. Aqui, ó.
Deveres conjugais, tá? Pegue aí Efésios capítulo 5, deveres conjugais, tá? Vamos lá. Eu quero tirar uma lição daqui também. Vós mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Salvador, porque o marido é a cabeça da mulher, como também o Messias é a cabeça da igreja, e sendo ele próprio Salvador do corpo. Hoje, a lei da misoginia, a lei das leis que botaram aí, né, do machismo, ela não permite que o homem seja cabeça da mulher. Porque o homem tem que ser a cabeça porque foi uma lei instituída pelo Criador. Cabeça não é o homem mandar na mulher. Submissão não é o homem mandar na mulher. É ele dirigir a família. Ela pode dar opinião, pode dar conselho, que a mulher é muito inteligente, mas quem dirige é o homem. Por quê? Porque lá em Gênesis, quem caiu primeiro foi a mulher. Aí vem uma mulher aí no YouTube falar: ah, mas quem pecou foi Adão porque ele já conhecia. Eva conhecia, porque Adão avisou para ela: não coma do fruto. Lógico que Adão se afastou um pouco dela, que ele foi colher alguma coisa lá, e aí a serpente se aproximou e fez a Eva pecar, tudo bem. Mas quem caiu em transgressão foi a mulher. Adão só acompanhou ela para não deixar ela sozinha, porque ele foi um cavaleiro, né? Mesmo ele sabendo que ia desobedecer o pai, né? Ele acompanhou a mulher, entendeu? Então, numa parte ele desobedeceu, noutra parte ele obedeceu o Criador, porque lá aqui em Efésios fala que o marido tem que se entregar para a mulher como o Messias se entregou para a igreja, né? Ele obedeceu de uma parte, mas obedeceu de outras. Lógico que veio primeiro o mandamento do Criador. Mas, mesmo ele desobedecendo e caindo em transgressão, ele acabou não querendo deixar a mulher sozinha, né? Então ele acabou comendo junto e aí entrou o pecado no mundo. Mas quem pecou primeiro foi a mulher. Porque a mulher é mais suscetível às conversas. Você pode ver que os falsos profetas, antes de chegar no marido, ele chega na mulher. Porque o homem é mais questionador. A mulher não. A mulher vai muito nas lábias, nas conversas. Entendeu? Não estou generalizando, que são todas. Mas é mais fácil da mulher cair na lábia de de homens, geral, né? Inclusive de falso profeta. Entendeu? Então, por isso que a cabeça é o homem. Mas as leis de hoje, propositadamente conduzidas pelo diabo, muda para o homem não ser a cabeça. Entendeu? E a mulher quer mandar no homem hoje. Não é um mandar no outro, é para as ordens das coisas do Criador andar direita, né? Então vamos lá. De sorte que assim como a igreja está sujeita ao Messias, assim também as mulheres, e Paulo diz que isso é mandamento do Criador, né? Aí as pessoas não querem obedecer. As mulheres sejam tudo sujeitas a seus maridos, vós marido amai vossas mulheres, como também o Messias amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Vamos dar sequência aqui. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, santidade. As pessoas têm que andar em santidade. Sem santidade ninguém virá a Deus, hein? Se santificando, não ficar em impurezas e esses desejos que a gente leu ainda há pouco aí. É irrepreensível. Assim devem os maridos amarem suas próprias mulheres como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Por que ama a si mesmo? Porque como o Messias vai falar logo aqui, no contexto em seguida, o marido se entrega como o Messias se pegou à igreja e ele se torna uma só carne. Quando o marido se torna uma só carne com a esposa, então ele vai amar ela como si mesmo, porque os dois se tornam uma carne, entendeu? O mistério. Então vamos lá. Como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Salvador à igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Isso está em Gênesis também, tá? No livro de Gênesis. E serão dois uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito do Messias e da igreja. Assim também, cada um em particular ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. E ela também tem que amar, porque não fala aqui em Efésios, mas lá em Tito fala que a mulher seja boa dona de casa, casta e ame seu marido. Então, aqui ó, que acontece? Como o Messias aqui, que ele falou, né? Deixa eu ver aqui. Por isso, deixará o homem sua mulher, fala a respeito do Messias e da igreja, né? Por quê? Porque a igreja é assim,
Lá o que acontece aqui na Terra é uma figura do que acontece no céu. Por que tem casamento na Terra? Porque o Pai Celestial instituiu o casamento, que é uma instituição sagrada. Por isso que não pode trair um ao outro. Quando tem adultério, você está pecando contra o Criador, não só contra o seu cônjuge ou a sua cônjuge. Entendeu? Então, por isso, as coisas do Criador é sagrada, mas as pessoas perderam o temor do Criador. Elas fazem voto perante o Criador, ou seja, casando no cartório, ou na igreja, ou mesmo que não case em lugar nenhum, mas faz o voto de oração ali, você está fazendo uma coisa séria perante o Criador. Entendeu? Você está fazendo, as coisas do Criador é tudo sagrado, você tem que saber o que você está fazendo. Entendeu? Por isso que não pode trair. Porque você formou uma aliança não só com o seu cônjuge, mas formou com o Criador. Porque o Criador formou aliança lá no Antigo Testamento com o povo. Quando o povo quebrou, o Criador mandou juízo, mandou consequência. Entendeu? O próprio povo, ele usou o rei Nabucodonosor para levar em cativeiro o povo, porque o povo estava desobediente e andando nas idolatrias. Então o pai castiga o próprio povo, os próprios filhos dele, o pai castiga quando anda em desobediência. Tá nas escrituras isso daí, tá? Então, o casamento vai ter a boda do cordeiro dele com a igreja, que é a sua noiva. Então, o casamento terreno é uma figura do casamento do Messias com a igreja, com a sua noiva. Então, por isso que é muito sério. E a pessoa não entende esse simbolismo, esse paralelo. Entendeu? Então, por isso que você não pode trair. Porque quando você trai, é como trai o seu marido, a sua mulher, a sua esposa, é como você traísse o Messias. Entendeu? Aí tem consequência. Entendeu? Vocês fizeram um voto perante o Criador. É uma coisa sagrada. Entendeu? Então é isso. Agora vamos para outra carta aqui de Colossenses. Deixa eu ver se eu acho. Cuidado com os falsos ensinos. Excelência do Messias. Outras instruções, saudações finais. Instruções para uma vida santa. Aqui, peraí. Vou tomar um pouco de água aqui, irmãos. Instrução para uma vida santa. Vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante. Portanto, se já ressuscitaste com o Messias, buscais as coisas que são de cima, aonde o Messias está sentado, à destra ou à direita de Elohim Yahweh Pai. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Ó, nossa mentalidade tem que estar nas coisas, justiça, verdade, honestidade, mansidão, domínio próprio, paz com as pessoas, fidelidade, lealdade, bondade, amor fraternal verdadeiro, que o amor é a base de tudo que está nas escrituras, né? O que sustenta a união das pessoas. Não estou falando só nos casamentos, mas que sustenta a união entre irmãos também, que mantém a paz, tudo começa com o amor. O amor é o primeiro atributo do Criador. Depois vem a justiça, vem a ira santa, fogo consumidor, vem todos os outros atributos. Mas o maior e o primeiro é o amor. Por isso que Paulo fala lá na carta de 1 Coríntios, se tiver todos os dons e não tiver o amor que vem do Pai, é um amor profundo, é um amor de sacrifício, que nem o Messias se doou a sua vida por nós, por amor de nós, entendeu? É um amor ágape, é um amor de serviço, é um amor de dedicação ao outro, seja no casamento, seja para com o irmão, para com o próximo, é um amor de ajuda, de auxílio, de correr ao lado, entendeu? É esse amor, é um amor mais profundo, não é um amor sexual, que nem a Iveta aí, que isso aí é carnal, isso aí não é nem amor, isso daí é atração, desejo, tesão, qualquer outra coisa, mas amor mesmo é uma coisa que você escolhe permanecer. Assim, o Messias escolheu dar a vida dele por amor de nós, não foi? E se entregar por amor de nós. Aí a gente escolhe é, se é o amor ao próximo, servir o próximo por amor. Você se põe no lugar dele e fala, ele está passando essa necessidade, se eu tivesse no lugar dele, queria que fizesse o mesmo, me ajudasse. Então você serve ele. Ou pregando a palavra, que o maior gesto de amor é pregar a palavra para salvar as almas das pessoas. Entendeu? Esse é o maior gesto de amor, melhor do que dar comida até, ou dar dinheiro. Mas também pode servir, dando comida, alimento, dinheiro, que se você tiver condições, tiver o financeiro para ajudar. Se não tiver, prega a palavra, dá uma palavra de conforto, mostre o caminho da salvação e dá um abraço caloroso na pessoa, isso também ajuda, tá? Um estímulo, né? Então, ó, aqui, instrução para uma vida santa. Portanto, se já ressuscitaste com o Messias, pensar nas coisas do alto.
porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com o Messias no céu, ó. Já estáis morto espiritualmente falando. Você renasceu de novo, teve um novo nascimento, nasceu do alto. Agora você não pode, igual Paulo fala na carta de Romano, transformar pela renovação da vossa mente. Então a sua mente não pode pensar igual você pensava antes. Ou seja, você tem que matar a sua carne, tá? Como mata a carne? Matar a carne é orar e ler a Bíblia e pedir oração. Mortifiquei meus membros carnais que estão sobre sobre a terra, Pai, pelo teu poder e do teu espírito, a Ruach HaKodesh, me santifique, me purifique dos meus pecados, não me deixe cair em tentação. Todos os dias, orando, lendo a Bíblia e clamando para ir com o tempo você vai deixando o pecado. Para os novos convertidos eu tô falando, né? Porque quem já está mais avançado já cessou, quase que cessou do pecado. Não cessou ainda, né? Que enquanto a gente viver aqui, a gente vai ainda tropeçar, não vai pecar como antes. Mas, e nem no mesmo pecado. Pecados graves, quem já está avançado no conhecimento da palavra, se ele é verdadeiramente convertido, ele não vai pecar como adultério, ele não vai cometer adultério, ele não vai roubar, não vai matar, ele vai cometer os pecados mais inocentes, mais pequenos, entendeu? Mas vai pecar, porque ainda está no corpo. E ele não vai pecar com frequência, porque ele não vive mais na prática, entendeu? E quando ele peca, ele sempre se arrepende e volta pro pai e pede pro pai, com toda a humildade, transformar ele, mudar, purificar ele, santificar, entendeu? A gente tem que buscar a santificação, entendeu? Não pode ficar pecando, aí fala que é cristão e fica caindo toda hora em pecado, aí alguma coisa está errada, entendeu? E adulterando, tocando de relacionamento fora do matrimônio, e fazendo orgias, e fazendo, como que é? Imoralidades sexuais, entendeu? Isso daí tudo as pessoas não vão herdar o reino do céu com isso aí, tá? Então, se já estáis mortos, a vossa vida está escondida com o Messias no céu. Quanto ao Messias, que é a nossa vida, manifestar, então também vós manifestarei com ele. E não, cadê? Em glória, manifestarei, mortificai, ó, os vossos membros que estão sobre a terra, olha aí, ó. A fornicação, a impureza, a vil concupiscência, o vil desejo, a concupiscência é desejo, tá? E a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira do Criador sobre os filhos da desobediência. Aí, tá vendo? Se a pessoa continua, agora também tem um outro versículo, deixa eu ver se vai dar tempo de eu ler, né? Cadê aqui? Uhum. Eu ia ler o outro aqui. Deixa eu ver. Aqui em Gálatas, ó. Agora que eu esqueci de pegar em Gálatas uma parte, ó. Quer ver? Que eu li o fruto do Espírito, né? Ou o fruto da carne. Esqueci de ler o fruto do Espírito. Não é que eu esqueci. Eu deixei para depois mesmo. Ó. Deixa eu ver se eu acho. Oh my God. Aqui. Cadê? Ué, não, onde que tava? Aqui. Ó, agora aqui, ó. Pega em Gálatas, capítulo 6, versículo 22. Ó, nós falamos da obra da carne, agora da obra do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, que é o primeiro atributo do Criador, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Longanimidade é paciência, tá? Bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são do Messias crucificaram a sua carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então termina por aqui. Então o fruto do Espírito é benignidade, amor, caridade, bondade, mansidão, domínio próprio e outros frutos, tipo honestidade, fidelidade, lealdade, bom caratismo, honestidade, tudo isso é fruto do Espírito, tá? Então agora vamos para
para outro tópico aqui que eu queria ler aqui. Deixa eu ver se tá em Romanos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, e Paulo fala aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. 1 Coríntios. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. 1 Coríntios. Tesouro. Ué, onde tava? Aqui é segundo. Peraí, 1 Coríntios. Vamos ver aqui, peraí. Romanos. Amor próximo. Oh my God. Aqui, cadê? Igreja. Sabedoria de Paulo. Deixa eu ver se eu acho, irmãos. Espera aí. Ó. Tem 2 versículos aqui. Isso é sobre matrimônio. Aqui. Ué, onde que eu peguei esse versículo, meu Deus? Questões de matrimônios, alimentos a ídolo, renúncia, fugir das idolatrias, mulheres, liberdade, dons espirituais, dons de língua, são corpos glorificados. Oxe, pera aí, irmãos, é que eu tô procurando unidade, dons, ceias, mulheres na igreja, liberdade com Cristo, fugir da idolatria, renúncia ao apóstolo, direitos do apóstolos. Ué, onde que eu achei esse? Questões matrimoniais, moralidade, sabedoria de Paulo. Aqui, pega aí nas suas escrituras, 1 Coríntios, capítulo 2 a 3, versículo 1. Divisões e contendas na igreja. Ó, eu, irmão, não vos eu, irmãos, vos podei falar com as espirituais. Não podei falar com as espirituais, mas como as carnais, como meninos no Messias. Como com leite vos criei e não com carne. Porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora não podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então, quer dizer o que aqui? Paulo está dizendo que existe crentes espirituais e crentes carnais. Tem crentes carnais que ainda tá novo na fé, então por isso que são crentes carnais. Mas eles, quando ele amadurecer, eles vão virar crentes espirituais. Mas não que a pessoa tem que continuar sendo carnal, se ela já tiver um tempo de convertida já. Com o novo convertido eu falo que são crentes carnais, quem tem 1 ano de convertido. Agora, 2 anos para frente já tá um pouco avançado, né? Não tá ainda aperfeiçoado no amor total, mas já tá um pouco avançado. Então, crentes carnais, acontece 2 coisas com ele, tá? Que é o que ele vai falar aqui, ó, que eu vou ler no outro capítulo, tá? Crentes carnais, quando ele comete o pecado e o Criador vai dando chance dele se arrepender e ele continua pecando na carne, fazendo pecados sexuais, o Criador às vezes tira a vida da pessoa, sabia? Pô, a alma é salva, mas ele é condenado porque o Criador deu várias chances dele se arrepender e ele continua na prática. Isso aconteceu lá com o filho de Judá, lá no Antigo Testamento, que quando ele casou, quando morreu o irmão dele, lá tinha cultura, que quando morria o irmão, o outro irmão casava com a mulher do irmão para assumir a mulher do irmão que faleceu. Aí, esse filho de Judá fazia a intimidade com a mulher e jogava o sêmen para fora. E o Criador matou ele por causa disso. Porque tinha que criar gerações, tinha que fazer filhos, né? E, da mesma forma aqui, ó, vamos ler outro capítulo aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 5, imoralidade na igreja, ó. Veja só.
Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se vê, como há haver que abuse da mulher de seu pai. Tais ensoberbecido, nem ao menos entristeçais por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ato. Em verdade, ainda que ausente com o corpo, Paulo dizendo, mas presente no espírito, já determinei como estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Yahushua Hamashia, junto a vós o meu espírito, pelo poder do nosso Salvador Yahushua Hamashia, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Salvador. Aí, ó. Então, o que isso quer dizer? Aqui, Paulo estava escrevendo para a igreja. Então, teve imoralidade na igreja. Eram pessoas convertidas. Só que esse cidadão, ele abusou da mulher do seu pai, da sua madrasta. Então, foi uma imoralidade sexual. Então, o que Paulo fala? Que entregou para Satanás, para a destruição da carne, porque o espírito seja salvo. A pessoa ia ser salva. Mas o Criador mandou matar esse homem que tal ato cometeu. É o que eles chamam de pecado para a morte. Entendeu? Então, cuidado com as imoralidades sexuais que o nego vai cometendo aí. Aí você comete uma, acha que o Criador não percebeu. Aí comete duas. Aí o Criador dá mais uma chance. Aí comete a terceira. Aí comete a quarta. Aí vem a morte. Porque aí ele deixa a doença vir, que isso significa entregar a Satanás. Para o corpo ser destruído pela morte, mas pelo menos o espírito seja salvo. Mas nem todos os crentes carnais vão ser salvos, tá? Vai ter crentes carnal que ele nos converteu. Tem crentes que só tem o nome de crente. Então eles são crentes carnais, mas não convertidos. Agora tem o crente carnal que é convertido, só que ele está no processo. Então ele vai se aperfeiçoando e aí vai virar crente espiritual e vai mortificar os seus membros carnais com o tempo. Agora, se a pessoa já tem mais de 2 anos e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos de convertido, já era para ela estar já com o experiente, andando mais no espírito do que na carne, né? Cada um tem o seu tempo, tem o seu processo, isso daí é verdade. Só que, tem pessoas que usam de desculpa para continuar pecando, aí é diferente. É o que eu disse, o Criador olha dentro do coração, ele sabe as intenções. A gente engana os outros e a nós mesmos, mas o Criador não. Então, tem consequência. Tudo tem consequência, o ato bom e o ato ruim. Então, se a pessoa ficar continuando pecando e fala que é cristã, o Criador tá vendo. Vai ter consequência. O Criador pode até perdoar e a pessoa ser salva, igual Davi. Só que Davi foi salvo e foi perdoado, mas ele teve consequência. Teve morte na família dele, um filho matou o outro, o filho queria matar o próprio pai Davi e o Davi teve que matar o filho. Teve incesto na família, o irmão teve relação com a própria irmã. O Criador matou o próprio filho dele com Batseba, que era filho do pecado. Olha o quanto de consequência teve Davi. Às vezes você faz o pecado sexual, nasce o filho com deficiência. Às vezes, por causa do pecado sexual, você pega uma doença grave e o Criador vai matar você em breve por causa do seu pecado. Ou destrói lar, destrói família, aí tem briga, aí tem pensão, aí tem os filhos sofrem. Tudo tem uma consequência, irmãos. Então, a pessoa tem que raciocinar antes de praticar tais atos. Mas a pessoa não pensa. Ela vai na emoção, vai pela carne. Aí, aonde ela pensa que não vai acontecer nada, que o Criador não está vendo isso daí. Vai brincando, vai. Então, vamos lá. Aí se diz, servo do Criador. Aqui, para você ver, quer ver? Vamos para Romanos agora, aqui, Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Romanos. Procure aí nas suas escrituras, a ira de Elohim contra o pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifestou a ira de Elohim Yahweh sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Portanto, o que de Elohim Yahweh se pode conhecer, neles se manifesta porque Yahweh Yud Revavhe lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder,
como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, que o Criador criou, para que eles fiquem indesculpáveis, ou inexcusáveis, né, que é indesculpável. Portanto, tendo conhecido ao Criador, não lhe deram glória como Elohim, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvaneceram-se, e seu coração insensato se obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Criador Iahro em corruptível, e mudaram a glória do Criador Iahro em incorruptível, em semelhança a imagem do Criador Iahro incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, porque esse também, e de répteis, aí ponto aqui, porque isso também Elohim os entregou os seus desejos do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Elohim em mentira, e honraram mais e serviram as criaturas do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso o Criador Iahro os abandonou as suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o seu uso natural das mulheres, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecido ao Criador, assim o Criador os entregou ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídios e contenda, enganos e malignidade, e tendo murmuradores, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores do Criador, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios e infiéis nos contatos, traidor com a sua esposa, com o seu cônjuge, sem afeição natural, inconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Elohim, não são dignos, o qual, conhecendo a justiça de Elohim, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam. Não somente praticam, mas também fazem, consentem aos que a fazem também. Entendeu? Então, você veja, o próprio Criador entregou. Quando surgiu o homossexualismo, surgiu também a AIDS. Entendeu? Isso foi o juízo do Criador para cometer torpeza. Homem com homem, mulher com mulher. E não é só isso. Do mesmo sexo, pessoa do mesmo sexo fazendo imoralidade e fazendo sexo fora do casamento também tem consequência. Ou adultério, tudo tem consequência. Ou doença, ou alguma coisa, ou briga na família, ou desentendimento, até morte. Porque às vezes, quando o marido descobre que a mulher traiu, algum homem tira até a própria vida da esposa, né? Ou a esposa do marido, quando descobre. Então, tem muitas consequências que pode vir com adultério, com infidelidade, ou consequência também de você desobedecer o Criador e ficar mudando de relacionamento sem estar no matrimônio, de trocando, né? E outra, aqueles que também faz orgias e outras coisas sexuais aí, entendeu? Então, né? Agora vamos para o último tópico aqui, eu vou ler João, né? Cadê aqui? Deixa eu ver se dá para... Cadê? Apocalipse, Judas, João, aqui, o dom de discernimento, busca da santidade, ó. E qualquer que nele tem esta esperança, tá aqui, João capítulo 3, versículo 1, busca da santidade, procure aí. E qualquer que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem saibais que ele se manifestou para tirar nossos pecados, o Messias. Nele não há pecado. Qualquer que peca, nele
qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o filho de Elohim, Yahweh, se manifestou para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Yahweh não comete pecado, porque a sua semente, que é a palavra, permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Yahweh. Nisso são manifestos os filhos de Elohim e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Elohim. Então o que isso quer dizer? Para terminar aqui, fechar. Irmãos, aqui está falando que não está falando que você nunca vai cometer pecado, que a gente ainda está no corpo carnal sujeito a pecar. Está falando de você não viver na prática e não pecar pecado escandaloso. Porque o que conhece a Yahweh, a semente, que a palavra está nele, e a palavra, que é o espírito de vida, dá poder para você não pecar escandalosamente. Tipo, adultério, roubo, homicídio, são tudo pecado escandaloso. Traição, né? Mudar de parceiro como quem muda de roupa, são tudo pecados graves. Entendeu? E aí ele termina aqui falando do amor, porque o amor do Yahweh e por Yahweh, tipo assim, nos mandamentos não está escrito assim: não adulterarás, não matarás, não roubarás, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Citei só alguns, tá? São 10. Só que o Messias, quando veio, ele renovou e resumiu em 2. Ele falou: ame o teu Criador Elohim de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. Aí aqui, na carta de João, está falando assim: quem ama, obedece. Aí fala, na continuidade do contexto, fala assim: como você diz que ama o Criador, que não viu, e odeia e aborrece o irmão a quem viu. O que é aborrecer? É você fazer mal pro irmão. Então, por exemplo, até o seu cônjuge é irmão. Se você trair o seu irmão, que é o seu cônjuge, ou a sua irmã, que é a sua cônjuge, você aborreceu o seu irmão. Entendeu? Então, está dizendo o quê? Então você, como fala que ama o Criador a quem não viu e aborrece o seu irmão a quem viu? Pois é mentiroso, diz a palavra. Entendeu? Tá no contexto da carta de João. Então, tome cuidado, irmãos. Ande no espírito e ande em santidade. Porque, fala assim: se você ama o seu irmão, seja ele o seu próximo, ou qualquer pessoa que é convertida, você não vai roubar ele, você não vai matar ele, porque você ama, certo? Você ama a Deus, o amor de Deus está dentro de você. Se o amor do Criador está dentro de você, você vai amar o próximo. Se você vai amar o próximo, você não vai roubar ele, você não vai matar, você não vai mentir para ele, que somos membros um do outro, que lá em Efésios fala que a gente não deve mentir, que somos membros um do outro. Você não vai trair o seu cônjuge, você não vai trair, porque você tem o amor do Criador dentro de você. Então você não vai trair, certo? Quem ama não trai. Por isso que eu falo que quem ama não trai. Porque você tem o amor do Criador. Agora, quando a pessoa não é aperfeiçoada no amor do Criador, tem duas coisas. Ou essa pessoa que fala que é cristã não é convertida verdadeiramente, ou ela ainda está no processo de aperfeiçoamento, se aperfeiçoar no amor do Pai. Aí, às vezes, ela pode cair nesse deslize de cometer algum ato contra o seu próximo, ou o seu irmão, ou o seu parceiro. Só que aí, quando ela cometer, se ela for verdadeiramente cristã, ela tem que se arrepender, confessar, pedir perdão para quem ela pecou e pedir perdão para o Pai. Isso é humildade. Entendeu? Porque se ela não pedir perdão também, depois do ato, prova que ela não é convertida. Entendeu? Agora, se ela estiver no processo, também a pessoa usa do processo para poder pecar. Tem pessoas que é malandra e o Criador conhece as intenções. Por isso que vem a consequência. Então, quem ama, se você ama o seu irmão, você não vai fazer mal para ele. Você não vai desejar a mulher do outro, você não vai desejar o marido da outra. Por quê? Porque você tem um amor de Yahweh dentro de você. E esse amor você quer transferir para o outro. O mal que você não quer para você, você vai raciocinar assim. Você não quer para o outro. Se você tem um cônjuge, uma cônjuge, se você não quer ser traído, você também não vai trair. Porque você tem um amor de Yahweh dentro de você. Concorda? É assim. É isso que as pessoas não entendem. Então foi esse o vídeo que eu vim trazer.
espírito versus carne, tá bom? Obra da carne e obra do espírito, tá bom? Muito obrigado, compartilhe o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todos, se inscreve quem não é inscrito. Agora eu vou fazer o vídeo de predestinação, tá bem? O que é predestinação? Vamos lá, muito obrigado, até o próximo vídeo, fui, amo todos vocês no Messias.